Bom dia, bem-vindos à nossa meditação. Hoje é dia 23 de julho e eu gostaria de ler em Provérbios, capítulo 14, verso 7. Vai-te à presença do homem insensato e nele não divisarás os lábios do conhecimento. O que significa fugir da presença do homem insensato? Será que a gente não pode, uma vez que você se torna discípulo de Cristo Jesus, você não pode mais viver com pessoas que não são de Cristo? Será que é isso que significa? Não pode ser isso que significa, porque Jesus, em Mateus capítulo 28, 19 e 20, nos diz: indo, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Nós vivemos no mundo e precisamos continuar vivendo neste mundo para sermos a luz do mundo e anunciarmos o Evangelho de Cristo Jesus. Então, não fugir dos insensatos não significa que você deve morar numa caverna no meio da floresta amazônica ou num deserto, como faziam algumas pessoas no início da era cristã, que viviam em lugares afastados para fugirem à tentação do mundo. A tentação os seguia na caverna em que eles viviam, porque a tentação está no coração do homem mesmo, não é mesmo? Mesmo, não é mesmo? Então, não significa que vamos ter que fugir do mundo. Jesus, em Mateus capítulo 7, verso 6, nos dá uma chavezinha que vai nos ajudar a entendermos o que Provérbios capítulo 14, verso 7 está dizendo. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem e, voltando-se, vos despedacem. Interessante que as coisas santas aqui de Jesus não são para ser dadas aos porcos. O porco era um animal impuro para os judeus e a plateia, as pessoas, o público ao qual Jesus estava enviando esta palavra, era um público judeu no princípio. Então, o porco é um animal impuro. Pérolas são coisas preciosas. Jogar coisas preciosas àquelas pessoas que não querem essas coisas preciosas. O evangelho é precioso. Quando você percebe que as pessoas não querem este evangelho, rejeitam este evangelho, você não deveria perder seu tempo jogando coisas preciosas a pessoas que não dão valor a essas coisas preciosas. A gente já começa a entender aqui a importância de valorizarmos o evangelho poderoso e santo de nosso Senhor Jesus Cristo. Não deiteis aos porcos as vossas pérolas. Perda de tempo. 1 Coríntios 5, 19, 20, 11, 9 a 11, um texto difícil, mas muito importante de ser lido. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos sereis necessário de sair do mundo. Ele não diz que você não deve dizer bonjour. Né? O que ele está dizendo aqui é se associar. A gente vai ver mais tarde o que significa isso. Tá? Mas a gente já tem uma dica aqui, é um termo, inclusive, comercial. Você fazer um contrato, numa associação, um relacionamento mais profundo com essas pessoas. É isso que quer dizer. Mas agora escrevi que não vos associeis, ele diz de novo, com aquele que, dizendo, se irmão for devasso, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador, com o tal nem ainda comais. Ele está falando aqui de relacionamento. E interessante que não só com pessoas que não são de Cristo, mas com pessoas que se dizem de Cristo também. A associação aqui é que você vai ter a mesma parte com a pessoa. Você vai fazer a mesma coisa que a pessoa faz. Você vai estar de acordo com aquilo que a pessoa faz. É como certas pessoas que vão entrar que, por exemplo, eu conheci uma história de pessoas que não estavam diretamente vendendo um produto roubado, mas estavam fazendo toda a propaganda por trás, ou estavam de acordo com aquela coisa. Inclusive, a justiça tratou a pessoa que vendia coisa roubada e a outra que estava por detrás dos palcos não vendia nada, mas estava consciente daquele erro. As duas pessoas foram para a prisão e eu as visitei aqui. Tanto a que vendia quanto a que concordava. Ficou o mesmo tempo na cadeia.
Percebe a importância de quando você entra numa associação com algo que é errado, você está concordando com aquilo. Anda com os sábios e serás sábio, diz Provérbios 13:20. Mas o companheiro dos tolos será afligido. Ou seja, andar aqui é viver de acordo. Andar é sinônimo de viver. Não é simplesmente você passar, tomar um chazinho, é você estar de acordo com aquilo que a pessoa faz. É você achar que aquilo que a pessoa faz, o que ela fala, é completamente correto. É a liberdade da pessoa. Hoje em dia se fala muito em liberdade, né? As pessoas usam a palavra liberdade para fazer o que é errado. É a minha liberdade. Mas a Bíblia fala claramente: o salário do pecado é a morte. O temor do Senhor é o princípio da ciência, da sabedoria. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Provérbios 1:7. O insensato despreza a sabedoria de Deus. E ele está dizendo: não ande, não faça comércio, não se associe com este insensato. Não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. 1 Coríntios 15:33. E esta é uma meditação sobre palavras. Eu creio que é por aí que a gente vai entender. As pessoas falam muita coisa ruim, mal dos outros, e nós concordamos. E nós dizemos amém. Isto é uma associação. Eu estou me associando com algo que é errado. É como se eu me associasse com um ladrão que vai roubar o banco, mesmo que eu não roube, eu vou incentivá-lo a fazer isso aí, vai em frente, a sua liberdade, você tem a liberdade de roubar o banco, roube o banco. A lei condena isso. Não vos prendais, e aqui a gente acha a nossa palavra-chave, um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e o diabo? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Jugo. Jugo. A palavra jugo desigual em grego é heterossugeo. Heterossugeo, da onde vem a palavra heterossexual, hetero. Jugo desigual. É você entrar numa associação desequilibrada. Quando um cavalo vai ser atrelado a um outro cavalo para trabalhar a terra, você vai colocar um cavalo de mesmo gabarito, ou 2 bois. Você nunca coloca um boi e um burro, porque o jugo é desigual. Quando você se associa com o insensato te leva para baixo e você não vai andar no caminho da justiça. É por isso que você não deve criar uma associação com aquilo que é errado. Porque quando você cria uma associação com aquilo que é errado, você vai fazer errado também. Nunca esqueçamos que o salário do pecado sempre será a morte. E o resultado da tentação também sempre será a morte. Mas Cristo nos oferece a vida eterna. E ele diz para você: você é a luz do mundo, ilumine, brilhe. Agora, se você diz yes às trevas, você está caindo no mesmo buraco que aquele que vai cair. Você vai cair junto. Que Deus tenha misericórdia de nós.